Eu estou em uma das cidades mais fascinantes do mundo. Sejam bem-vindos ao Cairo, a capital do Egito. Bom dia, Rami! Bom dia! Estamos começando o nosso dia aqui no Cairo, que vai ter Museu do Cairo, Museu das Civilizações e também à tarde vamos saber o segredo de Saqqara. Saqqara. Vamos nessa? Vamos! Vamos que eu tô animado. Olha, puseram até a bandeira brasileira para nos receber. Estamos chegando ao Museu Egípcio do Cairo, que fica neste lindo prédio cor-de-rosa inaugurado em 1902. Este museu abriga em 2 andares mais de 150 mil peças desde a pré-história até a época greco-romana do Egito. É tanta coisa que há alguns anos o governo egípcio começou a construção de um novo museu, o Grande Museu Egípcio, que ainda está sendo finalizado perto das pirâmides de Gizé. Outra nova instituição, o Museu Nacional da Civilização Egípcia, já está em funcionamento e recebeu parte do acervo que estava aqui no Museu Egípcio do Cairo, com destaque para as múmias de 18 reis e 4 rainhas do Egito Antigo. Mas ainda tem muita coisa para a gente ver aqui. E nós vamos começar por esta área, onde se destacam as imensas estátuas do faraó Amenhotep III, que reinou entre 1386 e 1353 a.C., e sua mulher Tia. Reparem que, assim como a gente viu em Abu Simbel, nos colossos de Ramsés II e Nefertari, aqui as estátuas de Amenhotep III e Tia também são do mesmo tamanho, uma prova do amor do faraó por sua rainha e do prestígio que ela tinha no reino. Toda essa área se chama Jardim do Museu Egípcio do Cairo, por causa deste piso que foi encontrado nas ruínas do Palácio de Akhenaton, faraó entre 1353 e 1336 a.C. São várias imagens de plantas, pássaros e flores, daí o nome Jardim. O lindo sarcófago de Akhenaton também está aqui no museu. Akhenaton não foi um faraó qualquer. Ele era filho de Amenhotep III, marido da famosa rainha Nefertiti e pai de Tutankhamon. Foi um governante polêmico, porque resolveu acabar com o culto aos mais de 1000 deuses que os egípcios antigos adoravam. Sim, Akhenaton instituiu o monoteísmo, o culto a um único deus, Aton, representado pelo disco solar e personificado na Terra por ele mesmo. Mas isso não pegou nada bem entre os muitos sacerdotes da época, e após a morte de Akhenaton, tudo voltou a ser como antes. De Akhenaton para os tesouros da tumba de seu filho Tutankhamon. Já falamos sobre o jovem faraó no vídeo em que eu visitei o Vale dos Reis, nos arredores de Luxor. Aqui podemos ver essa enorme caixa folhada a ouro, onde o sarcófago de Tutankhamon estava guardado. Olha isso! Aqui continuamos com uma parte, como nós falamos que eles tiraram bastante peças do Tutankhamon e levaram para o novo museu. Uma dessas peças podemos ver uma caixa de Tutankhamon, que ele guardava as roupas. Esse é o manequim dele, quando eles querem fazer uma roupa do tamanho dele, e dá para ver que ele tem um pouquinho da barriga. O chinelo dele, onde tem os africanos asiáticos, para ele pesar em cima. E temos outra caixa que mostra ele como militar, com o carro militar dele, onde eles guardavam as roupas dele dentro dessas caixas. Esse chacal é famosíssimo. Anubis O deus da mumificação dos antigos egípcios. também estava na tumba De de Tutankhamon. Tutankhamon, estilo núbio, representando a guarda da A tumba. guarda da tumba. Ele era alto, Tutankhamon, Não, hein? ele não era alto, Não, Mas a estátua que tem a que ser estátua que é gigante. alta, né? Olha os pés. Havaiana. Havaiana, Tutankhamon de Havaiana. Essa aqui, uma caixa de alabastro com 4 cabeças de Tutankhamon,
onde as vísceras ficavam armazenadas. E essa caixa de alabastro estava dentro dessa outra caixa de madeira, toda revestida em ouro. Olha como foram encontradas em perfeito estado de conservação. Nesta outra vitrine, um leque de marfim e penas de avestruz que pertenceu a Tutankhamon, e aqui o trono dele também encontrado em sua tumba com uma riqueza inigualável de detalhes. E olha essa curiosidade! Assim como as sandálias do faraó que a gente viu há pouco, esse tablado para apoiar os pés também traz imagens de asiáticos e africanos, considerados inimigos que mereciam ser pisados pelo governante do Egito. Eu já imaginava, a gente não pode fotografar nem filmar dentro dessa sala, que tem joias, sarcófagos e a máscara de Tutankhamon. Tudo absolutamente deslumbrante. Nós temos aqui algumas imagens da internet que eu vou compartilhar com vocês. Outros destaques do Museu Egípcio do Cairo são as imagens da rainha faraó Hatshepsut, também já falei dela aqui no canal, que governou o Egito por 21 anos, de 1479 a 1458 a.C. Este, ao lado das deusas Hathor e Bat, é Miquerinos, faraó entre 2494 e 2472 a.C. no Império Antigo. É dele uma das 3 famosas pirâmides do Planalto de Gizé que a gente vai ver ainda neste vídeo. E quem são os outros 2 faraós das pirâmides? Aqui estão eles: Khephren, pai de Miquerinos, com sua majestosa estátua com a imagem de um falcão, o deus Horus atrás de sua cabeça, e Kelps, pai de Khephren. Sim, só tem esta estatueta de apenas 7,5 centímetros dele aqui no museu. Jaime, e quem é esse? Esse, pessoal, é Djoser, o faraó que construiu a primeira pirâmide do Egito, a pirâmide de Saqqara. Ele governou entre 2667 e 2648, e eu vou levar vocês na pirâmide dele também. Do Museu Egípcio do Cairo para o novo Museu Nacional da Civilização Egípcia, que foi aberto ao público em 2021. Se por todo o Egito a gente descobre como viviam os faraós, nobres, reis e rainhas, aqui a gente entende a vida do homem comum da região, desde a pré-história até os dias atuais. Estes são instrumentos antigos para o cultivo da terra. Aqui, instrumentos musicais de corda rudimentares e até uma flauta. E que tal esses instrumentos cirúrgicos da antiguidade de diferentes tamanhos e usos, de acordo com o procedimento que era feito? Muito impressionante! E essa é uma prótese de um dedão do pé de uma mulher, encontrada em uma múmia. Olha isso! Está entrando na parte greco-romana. Greco-romana, e vamos ver o estilo das roupas, as estátuas, as colunas. E olha, gente, que era mosaico. Olha o trabalho do mosaico aqui. Sim. E também as joias, como são os colares romanos e as bolseiras, as coroas romanas também. As coroas. Que maravilha! Anéis e as bolsas. É muito bonito. O Torá. Sim, essas são as caixas do Torá. E aqui algumas partes do Torá também que foram achadas aqui no Egito. Aqui, essa que é a nossa frente de tecido preto. Egito, até a época da monarquia, mandava para a Arábia Saudita. E o tecido que foi coberta a Meca, a casa de Deus para os muçulmanos na Arábia Saudita. E essa é uma parte do tecido da porta da Meca
e essa parte uma parte original. Ver como De era. que época é? Isso da época da monarquia aqui no Egito, 1910, 1920, Egito, até 1952. Haudas. Isso, o Haudas mesmo. Gente, o Haudas, eu vou explicar para vocês, é uma suíte de primeira classe. Sabe suíte de cabine de primeira classe? É o Haudas, naquela época. Só as mulheres viajavam aqui dentro. Elas entravam e viajavam dentro dessa cabine. Uma cabine, uma suíte. E quem transportava era o camelo, isso ia em cima do camelo. Já pensou? É quase um A380. Então essas são as roupas típicas da mulher egípcia. De direita para a esquerda podemos ver a roupa da mulher do sul do Egito, mulher no delta do Egito. Os beduínas, Sim. depende de cada região. Uma beduína do Sinai e a outra beduína do deserto ocidental. Então essas são as roupas típicas e aqui as joias. Tô adorando esse museu. Agora a visita continua no andar de baixo, mas eu não posso filmar. É proibido. Lá que estão as múmias. As múmias que foram trazidas naquela grande parada, a parada das múmias, dos faraós. Sim. É do Museu do Cairo para o Museu das Civilizações. Maravilhoso. E temos aqui nas múmias, mas infelizmente não pode filmar nem tirar fotos, temos os faraós mais famosos. A amiga do carioca no mundo, Hatshepsut, está, ele vai Hatshepsut, encontrar com ela, amicíssima. porque ele vai tomar um chá com a Gente, Hatshepsut vou, agora, está vou. com cuidado. Vou. O Ramsés II, Ramsés III, Nono, Tutmos III, os faraós do Império Novo mais famosos que foram achados, estão aqui no Museu das Civilizações. Convidamos vocês Bora. no Carioca no Mundo ou Carioca Experience. Tem Olha que aí. ir fazer essa viagem do Carioca no Mundo. Eu já tô até E de pensando em outro- morar aqui, ficar de Sim. estagiário dele. Não, ele já é um egiptólogo, ficar- sabe tudo e ele sabe todas as coisas da história do Egito. Agora tem o Carioca Egiptólogo. Bora! Antes de sair do museu, eu preciso falar o seguinte: eu encontrei a Hatshepsut. Hatshepsut, a amiga do Carioca no Mundo. Amicíssima, porque eu fiquei encantado com a história dela, que nós mostramos num outro vídeo que eu fiz aqui no canal, tá aí o link, que vocês precisam conferir, porque é maravilhosa a história dessa rainha faraó, e eu encontrei com ela. É. Aí tomaram um café junto. Não dá porque ela tava, coitada, tá mumificada, mas ela ficou ali bem na minha frente, eu fiquei pensando em todas as histórias dessa rainha faraó fantástica. Nossa próxima parada é a cerca de 30 quilômetros do Cairo, nas proximidades da antiga capital Mênfis, a primeira capital do Egito, onde está a pirâmide de Saqqara. Lembram que eu falei mais cedo sobre o faraó Djoser? Pois é para lá que nós vamos. Antes de falar dessa pirâmide, a pirâmide de Djoser, temos que saber que Egito, antigamente no 3200 a.C., era dois países separados. O Alto Egito, que o sul, e o Baixo Egito, o norte, e sempre teve guerra entre os dois. Até a chegada de um faraó, um rei do sul, se chama Narmar-Umina, que começou a união pela primeira vez na história entre Alto e Baixo Egito e fundou Mênfis. Mênfis, a primeira capital na história humana, que foi fundada aqui a 10 quilômetros daqui, de Saqqara, e eles começaram a enterrar os mortos deles aqui. Está na margem ocidental do Rio Nilo, como já sabemos da mitologia, e os antigos egípcios começaram a enterrar os mortos de um jeito que um poço bem profundo enterrar o morto. Depois fizeram um tipo que se chama mastaba. Mastaba é tipo um prédio de um andar que tinha um poço bem profundo. Na terceira dinastia, na chegada do faraó Djoser, com o arquiteto dele, Emhotep, o que ele fez? Ele começou a pensar, eu vou fazer um poço para enterrar o faraó de 28 metros de profundidade. Nossa. E fazer a câmara funerária do faraó. E vou fazer uma mastaba normal, que bloquinhos de pedras
de um andar só, mas ele queria chegar ao sol, os raios do sol, juntar a alma do faraó Djoser ao sol, ao deus Ra. Então ele começou a fazer uma pirâmide de degrau, 6 mastabas, uma em cima da outra, e começou o primeiro passo humano de usar blocos de pedras nessa pirâmide que está na nossa frente do faraó Djoser, que são 6 degraus, 6 mastabas, uma em cima da outra, 62 metros de altura essa pirâmide, e podemos imaginar, gente, que estamos na frente do primeiro prédio na história humana. Depois desse prédio mudou a história humana toda, porque depois começou na quarta dinastia construir as pirâmides de Dashur do faraó Senefru, pai de Quéops, e já sabiam como é a técnica de construir uma pirâmide, e vamos ver isso depois lá nas pirâmides de Gizé ou de Giza. Eu estou aproveitando que eu estou aqui em Saqqara, com esse sol, para estrear essa sombrinha exclusiva Fred Tour Travel Place. As duas agências de viagens sensacionais, duas das melhores agências de viagens de luxo do Brasil, que se uniram para criar a Carioca no Mundo Experience e fazer com que as viagens de vocês fiquem ainda mais fantásticas. Entre em contato com a gente se você quiser vir para o Egito, fazer esse mesmo programa que eu, ou vários outros programas, tanto no Brasil quanto no mundo, através do link que está aqui no descritivo desse vídeo. E finalmente chegamos ao Planalto de Gizé, a cerca de 18 quilômetros do centro da cidade do Cairo, onde estão as magníficas pirâmides dos faraós Quéops, Khafre e Mycerinos. Gente, que emoção! Estamos diante de uma das 7 maravilhas da antiguidade. Aliás, a única que ainda está de pé. Exatamente. Agora estamos na frente da Grande Pirâmide, a Pirâmide de Quéops. Em que ano Quéops foi construído? Quéops foi construída em 2550 a.C. Portanto, ela tem mais de 4.000 anos, essa pirâmide. Mais ou menos 4.500 anos essa pirâmide que está à nossa frente. Gente, qual o comprimento de cada face, cada base dessa pirâmide? 230 metros. Qual a altura dela? E 146 metros a altura original, a altura atual 137 metros. Por quê? Porque muita gente começaram a usar os blocos de pedra, então a Grande Pirâmide perdeu bastante. É difícil a gente conseguir imaginar de que forma eles transportavam essas pedras, porque são blocos enormes, né? A teoria mais lógica que os arqueólogos falam, que os antigos egípcios começaram a fazer a base das pirâmides aqui de Gizé com blocos gigantes, e começaram a fazer pirâmide de degraus, como de Saqqara. E depois no meio começaram a fazer a câmara mortuária ou a câmara funerária do faraó dentro da pirâmide, quase na metade da pirâmide. Agora, me explica o seguinte, quantos anos eles levaram para erguer a pirâmide de Quéops, por exemplo? 20 anos. 20 anos, um trabalho aqui, e um trabalho duro, e não é como outras pessoas falam que os extraterrestres, porque em 2006 descobriram aqui no deserto das pirâmides as tumbas dos trabalhadores das pirâmides. E o interessante é que a maioria tinha problema na coluna. A coluna deles estava curvada. Sim, pelo peso, pelo trabalho duro que eles fizeram aqui. Bom, e aqui nós temos 3 pirâmides em Gizé. Essa foi a primeira a ser construída do faraó Quéops. A segunda pirâmide, que está bem aqui na nossa frente, Khafre, e a terceira pirâmide de Mycerinos ou Mycerinos. Então, Khafre era filho de Quéops e Mycerinos, o neto de Quéops. Essa é a maior pirâmide de todo o Egito, é a pirâmide mais alta de todo o Egito. Sim. E até agora já foram descobertas 130 pirâmides aqui no país, no aproximadamente. Exatamente. Eu vou entrar
na Grande Pirâmide e tentar fazer imagens da câmara mortuária do faraó Quéops para vocês. Agora ladeira acima. Olha isso. Olha a extensão dessa escada. A altura do túnel, gente. E pelo mesmo lugar que sobe um, desce outro. O espaço é... Ai. O espaço é bem apertado. E essa é a primeira etapa. Porque ainda tem mais uma outra escadaria. E olha como as paredes são inclinadas aqui dentro. Agora pelo menos dá pra subir sem precisar baixar a cabeça. Gente! Vamos lá! Última passagem, eu acredito que era. E aqui tá a tumba. Olha só. Duas coisas. Uma que você tem que ter preparo físico. E outra vem com roupa bem fresca porque é muito quente aqui dentro. Pra descer todo santo ajuda. Todo faraó ajuda. Exercício tanto que eu já fiz hoje. Demais, gente. Muito legal. É uma emoção estar aqui dentro da Grande Pirâmide de Gizé. Estamos indo agora para um outro ponto do Planalto de Gizé, onde a gente vai poder ver à distância as 3 grandes pirâmides alinhadas. E eu estou com uma dúvida. Me ajuda, Rami? Olhando daqui, dá a impressão que a de Khafre é mais alta. Isso, podemos separar que a segunda pirâmide de Khafre parece maior de longe, por quê? Porque quando eles começaram a construção da segunda pirâmide, os arquitetos aproveitaram da altura do solo mesmo, então construíram um prédio menor em um lugar mais alto, então parecia a segunda pirâmide maior que a grande pirâmide. E além disso, podemos separar uma coisa, que uma parte da segunda pirâmide, a pirâmide de Khafre, a parte de cima, ainda está bem conservado uma parte do investimento desse. Lisinho, né? Parece que lixaram a parte de cima. Mas na verdade, as duas grandes pirâmides de Quéops e Khafre estavam revestidas de pedra de calcária de boa qualidade, de uma pedreira do outro lado do Rio Nilo, da outra margem do Rio Nilo. Então os viajantes gregos, eles escreviam sobre isso, que falavam que as duas pirâmides eram todas brancas e a terceira de Mequerinos era com a cor vermelha ou roxa, porque estava revestida com pedra de granito roxa de Assuão. Eu acho que a garantia da pirâmide de Khafre era mais extensa. Ele tinha um certificado de garantia melhor do que as duas outras, por isso que está assim, está conservadinha, né? Mais um deslocamento, agora na direção da famosa esfinge do faraó Khafre. Agora que a gente chegou aqui na esfinge,
A primeira coisa que eu quero falar é que você precisa fazer a dancinha do Brasil encontrando o Egito. Vamos lá. Alibaba. O Califa tá de olho, né? Vai, mas a gente errou tudo. Alibaba. O Califa tá de olho. Eu não sei a Agora a gente vai ver a esfinge, que representa o Egito. Todo mundo já viu essa esfinge de foto, desenho, enfim. Essa esfinge, ela representa o faraó Kefri, o faraó da segunda pirâmide. Ela fica exatamente na frente da segunda pirâmide. E corpo de leão mostra a força do faraó e cabeça, o rosto do faraó Kefri. A esfinge tinha antigamente a barba curvada, que perdeu com o tempo. Também o nariz da esfinge tem várias histórias. Tem alguns que falam que foram os franceses, Napoleão Bonaparte, tem outros que falam que foram os ingleses, os primeiros cristãos, os muçulmanos. Tem muita história sobre o nariz que perdeu a esfinge. Mas na realidade, a esfinge, várias vezes na história, estava coberto com areia e muita gente ficava tocando a cabeça, ficava em cima da cabeça. Então a esfinge perdeu com o tempo o nariz. Entendi. E também, entre as duas patas da esfinge, tem uma história muito interessante. Tem um bloco de pedra de granito, se chama Pedra do Sonho, que conta para nós a história de Tutmosis IV, filho de Tutmosis III, o motivo da subida ao trono do Egito. Ele fala que a esfinge estava coberta com areia, ele estava caçando animais no deserto aqui, e ele se cansou, aí ele cochilou um pouco do lado da esfinge e teve um sonho com a esfinge. E a esfinge falou com ele, falou: se você tirar essa areia de mim e eu volto para a minha glória novamente, você será o próximo faraó. Uau. E ele tirou essa areia e subiu ao trono do Egito e deixou isso registrado nessa pedra que está entre as duas patas da esfinge. Parada para uma foto clássica. O nariz cara a cara com a esfinge. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa aí seu like, se inscreve no canal e me acompanha também no Instagram. Valeu e até a próxima!